Rádio Católica de Osasco, a sintonia perfeita entre Deus e você. Deus está no ar. Na terceira quinta do mês, às 10 da manhã, Padre Márcio Pereira nos conta os mais incríveis testemunhos de fé no programa Eu Acredito em Milagres. Terceira quinta do mês, às 10 da manhã, ao vivo pelo Facebook e aplicativos da rádio e da Diocese, aqui na Rádio Católica de Osasco. Agora, na Rádio Católica de Osasco, programa Eu Creio, Nós Cremos. Apresentação, Diácono Vinícius Soares. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia a todos vocês, queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham ao vivo pela Rádio Católica de Osasco nesta terça-feira, 1º de junho. Começamos o mês do Sagrado Coração de Jesus, mês de Corpus Christi, mês de Santo Antônio, padroeiro de nossa diocese, padroeiro da cidade de Osasco, padroeiro de nossa Catedral Diocesana, mês de São João Batista, mês de São Pedro e São Paulo, um mês muito importante, muito festivo na igreja, sobretudo, como disse, por ser o mês do Sagrado Coração de Jesus. Que nós possamos crescer no amor do coração de nosso Senhor e pedir que Ele, na sua chama de amor, mantenha acesa a chama da fé no coração de todos e cada um de nós. Bem-vindo você que nos acompanha pela Rádio Católica de Osasco, através do nosso aplicativo para Android, através do aplicativo da Diocese de Osasco para iOS, você que nos acompanha também ao vivo através do Facebook da Diocese de Osasco, ou também do nosso canal no YouTube, onde fica disponível a nossa playlist com todas as catequeses do programa Eu Creio, Nós Cremos. Não esqueça de curtir e de compartilhar. Quanto mais você curte e compartilha, maior é o alcance da página, maior é o alcance da nossa live, da live do programa Eu Creio, Nós Cremos. É a doutrina católica que chega no seu lar, que chega na sua casa a cada semana. Nossa terça-feira catequética, nossa terça-feira doutrinal, que visa responder às suas dúvidas e nos fazer crescer no amor a Jesus através do conhecimento da doutrina católica. Não esqueça de mandar para nós as suas dúvidas, de enviar para nós seus questionamentos, também seus agradecimentos, o seu parecer sobre o nosso programa. Nós gostamos de receber o seu áudio. Mande para o DDD 11 94005 3900. DDD 11 94005 3900. O WhatsApp da nossa Rádio Católica. Você pode enviar por lá o seu áudio ou também deixar a sua dúvida nos nossos comentários aqui da nossa live, que a equipe está sempre em prontidão. O Rafael, a Karen, a Meire, sempre estão em prontidão para recolher todas as suas dúvidas e assim nós podemos solucioná-las e respondê-las. Hoje, primeira terça-feira do mês de junho, aliás, primeiro dia do mês de junho, nós estaremos finalizando a nossa catequese sobre a Santa Missa, já que daqui 2 dias celebraremos o Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo, nada melhor do que uma catequese eucarística. A festa de Corpus Christi é uma das mais importantes na igreja. Você sabe a origem dela? Você sabe o que se celebra na festa de Corpus Christi? Qual o papel e a importância da Eucaristia na nossa vida? É justamente por aí que nós vamos trabalhar na nossa catequese hoje, finalizando no primeiro momento, a nossa catequese sobre a Santa Missa, tratando sobre a liturgia eucarística. É o tempo de você ir curtindo, compartilhando, mandando nosso link na sua timeline, nos seus grupos, no grupo da sua pastoral, acolher a todos os que estão aqui, que são da Diocese de Osasco, de outras dioceses, até de outros países que nos acompanham. Toda semana nós temos audiência de outros países também aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos curtir e compartilhar essa live para que o nosso programa possa alcançar a mais pessoas e assim a nossa evangelização, a evangelização da Rádio Católica de Osasco, continue atingindo tanta gente de maneira tão profícua e tão importante nesses tempos atuais, onde se faz necessário levar a mensagem de esperança, levar uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolação e de paz.
Aquilo que cerca a cada um de nós no nosso redor hoje em dia mata em nós a esperança, mata em nós a confiança de dias melhores, e nós não podemos nos deixar levar por essas notícias. Por isso, quanto mais nós pudermos compartilhar coisas boas, a palavra evangelho vem do grego evangelion, que significa boa nova, boa notícia. Cada vez que nós evangelizamos, nós compartilhamos alegria, compartilhamos esperança. A Rádio Católica de Osasco tem esse intuito: compartilhar alegria e esperança na vida de todos os nossos ouvintes e espectadores. Vai curtindo e compartilhando. Daqui a pouquinho nós voltamos com já a nossa oração inicial e dando início à nossa catequese eucarística nesta semana da solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo. Não poderemos fazer tapete, porém seja a nossa casa e o nosso coração um tapete bonito, onde Cristo possa fazer não apenas uma procissão, mas onde ele possa permanecer permanentemente entronizado, adorado e amado. Até daqui a pouquinho com a nossa oração inicial nesta terça-feira, 1º de junho. Todos sejam bem-vindos, estejam todos acolhidos na paz do Senhor. Bem-vindos de volta, preparados para a nossa oração inicial, suplicando o Espírito de Deus. Na manhã desta terça-feira, nós suplicamos o Espírito do Senhor não apenas para a nossa catequese, mas também para todo esse mês que hoje se inicia. Que nós possamos ser dóceis à sua ação e ao seu mover. Ao longo de todo este mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, permitamos que o nosso coração possa compreender a que ponto chegou a ternura e o amor de Deus. Deus tem coração. É isso que a Igreja se lembra a cada ano quando celebra a festa do Sagrado Coração de Jesus. Deus tem coração. Deus assumiu um coração humano e nos ama acima de tudo. Nos ama do jeito que nós somos, nos ama nos chamando sempre à comunhão e à união plena com Ele. Que no coração sagrado de Jesus nós possamos depositar todo esse mês de junho que hoje se inicia. São 30 dias, novas oportunidades que o Senhor nos concede de, estando na sua santa presença, podermos permitir que Ele mesmo vá conduzindo os rumos da nossa história. Não atrapalhemos os planos de Deus. Não atrapalhemos os planos do seu Espírito. Não queiramos colocar o carro na frente dos bois. Quantas vezes Deus já tem planos e projetos para nós e nós queremos tomar as rédeas da vida nas nossas próprias mãos? O Senhor nos convida à confiança, nos convida ao abandono filial em suas mãos. O Evangelho da solenidade do Sagrado Coração de Jesus é um grande convite a nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que convite bonito para iniciarmos esse grande e bonito mês do Sagrado Coração de Jesus. O convite de descansarmos nos seus braços. Será que nós sabemos descansar em Deus? Ou nós queremos que Deus fique de escanteio, que Deus fique descansando e nós mesmos tomamos as rédeas e as decisões das nossas vidas? Saibamos e aprendamos com o Sagrado Coração de Jesus a descansar em Deus, a confiar nele, a correr para Ele com a mesma confiança que uma criança corre para os braços do Pai. Já nos ensinava Santa Teresinha do Menino Jesus. Espero tudo do bom Deus, como uma criancinha espera tudo do seu Pai. Que bonito escutarmos isso dessa santa grande, doutora da Igreja, mas é mais bonito ainda a gente colocar isso em prática. Esperar tudo de Deus, como uma criança espera tudo do seu Pai. Entreguemos junho nas mãos dele. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, entreguemos todo esse mês nas mãos do Senhor. Vinde, Espírito Santo de Deus, sobre esse mês que hoje se inicia. O mesmo Espírito que nos deu a filiação adotiva, o mesmo Espírito que nos faz acreditar que Jesus é o Senhor, que nos faz confessar o senhorio de Jesus, o mesmo Espírito que faz de todos nós filhos de Deus no Filho unigênito, no Filho Redentor. Que o Espírito de Deus venha iluminar-nos, venha nos dar a consolação,
venha nos dar a esperança. Que o Espírito de Deus venha gerar em nós a sede, o ímpeto por sermos verdadeiros adoradores. Que o Espírito de Deus venha nos impulsionar e nos impelir ao Sagrado Coração de Jesus. Já que esse mês também é o mês da Eucaristia, que o Espírito de Deus venha fazer com que cada um de nós encontre no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus a companhia, o conforto, a segurança necessárias. Chiara Lubich costumava dizer que enquanto houver um único sacrário na terra, ela nunca estará sozinha, nunca estará abandonada, porque Cristo estava sempre com ela. E isso nós devemos sempre acreditar. No sacrário está alguém, está batendo um coração que há 20 séculos nos espera batendo de amor, batendo de ardor, batendo apaixonado por cada um de nós. Durante esse mês de junho nós nos sintamos abandonados por Deus. E nessa prece, no começo dessa catequese, eu quero trazer especialmente as pessoas que se sentem abandonadas por Deus. Pessoas que possam estar no leito das UTIs, pessoas que possam estar tendo as suas vidas ceifadas pela Covid-19, pessoas que possam estar agonizando, pessoas que demandam de socorro, pessoas que estão desesperadas, pessoas que perderam seus entes queridos, seus familiares e amigos, famílias que estão sendo dizimadas e que se sentem abandonadas por Deus. Nesse mês da Eucaristia, nesse mês do Sagrado Coração de Jesus, que cada um dos sofredores, que cada uma das pessoas que nesse momento sentem-se abandonadas, deixadas de lado por Deus, possam ser convencidas pelo próprio mover do Senhor, ser tocadas pelo seu amor. Que essas pessoas tenham, nesse dia 1º de junho, a certeza de que Deus não abandona ninguém, que Deus está sempre trabalhando, operando o melhor para a nossa salvação, que Deus não quer o mal de ninguém, que o Senhor possa visitar e confortar os corações abatidos, que na chama de amor do seu Sagrado Coração, o Senhor Jesus incendeie todos os corações, especialmente os desanimados. Venha, Senhor Jesus, Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, como diz aquela jaculatória, fazei com que nós vos amemos cada vez mais. Acolhendo o amor de Deus, sejamos capazes de viver esse amor numa dimensão responsiva, amando-o de volta. E supliquemos ao Espírito de Deus, que é o amor do Pai e do Filho, que é tão puro e tão concreto, que se torna uma pessoa, a pessoa do Espírito de Deus, que o próprio Espírito do Senhor venha recriar, renovar a face da terra no começo desse novo mês. Que o próprio Espírito do Senhor venha nos incendiar, nos abrasar de amor por Deus. Venha nos dar essa sede para que sejamos verdadeiros adoradores. Venha, Espírito Santo, iluminar, proteger e consolar a cada um de nós em todo esse mês que hoje se inicia. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a bem realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que nós fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei com que vos amemos cada vez mais. Doce Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, santificai-nos, conduzi-nos e dai-nos a paz. Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, a ladainha é grande esse mês. Tem bastante intercessores no céu, há bastante intercessores junto a Deus, para que nós possamos invocar no começo do mês de junho. Que seja um mês abençoado, que seja um mês rico em bênçãos, assim como ele é rico em exemplos de santidade, rico em celebrações importantes para cada um de nós, para a nossa igreja. E falando em celebrações importantes, junho já se inicia com uma celebração importantíssima. Próxima quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade, a igreja celebra a solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo, popularmente conhecida como Festa de Corpus Christi.
A celebração de Corpus Christi teve início há bastante tempo. No século XIII teve início a celebração de Corpus Christi a partir das visões de Santa Juliana de Cornilon. Santa Juliana era uma religiosa, uma freira de clausura belga, e Santa Juliana, por permissão de Nosso Senhor, começou a ter algumas visões em que o Senhor mostrava a ela uma lua minguante, uma lua em que faltava um pedaço, uma lua que não era totalmente iluminada. Ao perguntar a Nosso Senhor a razão de estar tendo aquelas visões com aquela lua escurecida, Nosso Senhor responde a ela que a parte escura daquela lua era justamente a ausência de uma celebração, de uma festa dedicada à Santíssima Eucaristia dentro do ano litúrgico. Ao olhar para aquela lua, nós deveríamos enxergar, deveríamos entender todas as celebrações do ano litúrgico. Aquela sombra, a mancha dentro daquela lua seria a ausência de uma celebração dedicada ao Santíssimo Sacramento dentro do ano litúrgico. A irmã Juliana de Cornilon, mais tarde Santa Juliana de Monte Cornilon, ela declara, ela confessa essas visões ao seu diretor espiritual, que mais tarde tornar-se-á o Santo Padre Papa Urbano IV, que foi Papa entre 1261 e 1264. E a confirmação da intenção dessa festa veio justamente com um milagre eucarístico em Bolsena, na Itália, quando um padre que celebrava a missa teve dúvidas se realmente o milagre da transubstanciação acontecia. O que é o milagre da transubstanciação? A transformação da substância do pão e do vinho em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permanece a matéria, porém a substância é quem muda. Tem gosto de pão, tem aparência de pão, gosto de vinho, aparência de vinho, mas não é mais pão e não é mais vinho. É corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é milagre de fé. Apesar de esse milagre ter acontecido lá no século XIII, a Igreja veio confirmar e dogmatizar isso mais tarde através do Concílio de Trento. No Concílio de Trento, no século XVI, a Igreja dogmatiza, ou seja, a Igreja atesta como verdade indiscutível da fé, que na hora da Santa Missa acontece um milagre chamado transubstanciação. O Espírito de Deus desce e pneumatifica, espiritua, transforma o pão e o vinho em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Sob o véu do sacramento está ali Jesus, de fato, vivo, verdadeiro, ressuscitado, presente substancialmente sobre as espécies do pão e do vinho. Um padre teve essa dúvida, foi quando lá em Bolsena aconteceu esse milagre, onde o vinho e o pão tornaram-se especialmente carne de ser humano. Foram muitos os milagres eucarísticos, onde aconteceu a transformação das espécies eucarísticas em carne ou sangue de pessoas. No caso de um ser humano, quando se levou para análise mais tarde em laboratório, viu-se que era sangue humano, que era carne humana. Um dos milagres mais bonitos, o milagre de Lanciano, foi um dos primeiros milagres eucarísticos, né? Ainda aconteceu no final do século VIII, século IX, se eu não me engano, o milagre de Lanciano, quando a hóstia consagrada se transformou em carne de miocárdio. Quando se levou para análise, anos e anos e anos depois, uma grande quantidade de anos depois, levou-se para análise e percebeu que era carne de miocárdio de homem judeu que estava em agonia, e ainda por cima o sangue era AB, negativo ou positivo, que é um sangue muito comum entre aqueles que são de origem judaica, ou seja, é corpo, é sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê uma coisa, como dizia Santo Tomás de Aquino, a fé vem por suplemento completar aquilo que os sentidos não veem. Pelo sentido a gente vê pão, vê vinho, mas não é mais pão e não é mais vinho. É corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Quando Santa Juliana confidencia ao seu confessor, mais tarde ele se torna o Papa Urbano IV, o Papa Urbano IV institui para toda a Igreja a solenidade de Corpus Christi, do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo, na quinta-feira posterior
a festa da Santíssima Trindade. Por que numa quinta-feira? Porque a quinta-feira é o dia sacerdotal e o dia eucarístico por excelência. Na quinta-feira santa, nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Eucaristia. Porém, nessa mesma celebração de quinta-feira santa, está focado mais o mandamento novo do amor, a instituição do sacerdócio. A Igreja dedica a quinta-feira de Corpus Christi para venerar especialmente o mistério eucarístico que foi instituído e que está ligado à Páscoa do Senhor, especialmente na Quinta-feira Santa, que é uma antecipação ritual daquilo que o Senhor Jesus faria de maneira cruenta, de maneira pura, de maneira verdadeira, sacrificial, na hora da sua paixão na cruz do Calvário. Ele antecipa. Na ceia, na Santa Ceia, Jesus antecipa de maneira ritual o único e mesmo sacrifício que ele iria tornar perpétuo no dia seguinte ao ser crucificado. Santa Juliana, então, confidencia ao Papa, o Papa institui para toda a Igreja a festa de Corpus Christi e ele pede a um teólogo renomadíssimo da época que pudesse compor o ofício para a missa de Corpus Christi. O que era o ofício da missa de Corpus Christi? As orações, o prefácio da missa, pudesse compor os hinos, os cantos para essa missa. E esse teólogo renomadíssimo, cuja incumbência de compor os textos sagrados para essa missa foi dada a ele, chamava-se nada mais, nada menos do que Tommaso d'Aquino, mais tarde conhecido pela Igreja como Santo Tomás de Aquino. Dentre os principais textos para esta Santa Missa, compostos por Santo Tomás de Aquino, figura um muito conhecido por todos nós, Tão Sublime Sacramento, que é, na realidade, a soma das duas últimas estrofes de um outro hino muito maior, chamado Pange Lingua, Louva, ó Língua, traduzido no português para Vamos todos louvar juntos. Vamos todos louvar juntos o mistério do amor, pois o preço deste mundo foi o sangue redentor, recebido de Maria, que nos deu o Salvador. Em latim, Pange Lingua gloriosi corporis mysterium, sanguinisque e preciosi. É um canto muito bonito que a Igreja canta sempre na Quinta-feira Santa, naquele rito da transladação do Santíssimo Sacramento. Foi composto por Santo Tomás de Aquino lá no século XIII e chegou até os dias atuais, né? É o patrimônio, riquíssimo patrimônio litúrgico da tradição de nossa Igreja. Santo Tomás de Aquino foi quem compôs. E as duas últimas estrofes desse hino, do Pange Lingua, em latim é Tantum ergo sacramentum, tão sublime sacramento, adoremos neste altar. Pois o Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. Venha a fé, olhem, guardem bem isso, diz Santo Tomás. Venha a fé, por suplemento, os sentidos completar. Os sentidos veem uma coisa, a fé mostra outra. Santo Tomás também compôs um outro, que eu, de viva fé, recomendo a vocês, meus irmãos, que possam escutá-lo, seja na sua versão em latim, seja na sua tradução para português. Um belíssimo hino eucarístico composto por ele, chama-se Adoro te devote, onde Santo Tomás faz uma lindíssima análise teológica. Santo Tomás faz uma linda tradução em forma de oração do que é o mistério eucarístico. Em português você pode achar no YouTube. Deus de amor, nós te adoramos. Uma versão, uma adaptação para o português, que é uma belíssima oração para a gente poder rezar diante do Santíssimo Sacramento. Em uma dessas estrofes, eu lembro que eu pequeno escutava a minha mãe e a minha avó cantando essa canção na Quinta-feira Santa à noite, durante a adoração ao Santíssimo Sacramento. Meus pecados redimiste sob a tua cruz, com teu corpo e com teu sangue, ó Senhor Jesus. Sobre os nossos altares, vítima sem par, teu divino sacrifício queres renovar. No Calvário se escondia a tua humanidade, mas aqui a tua divindade, mas aqui também se esconde tua humanidade. Creio em ambas e peço, como bom ladrão, no teu reino eternamente, tua salvação. E Santo Tomás termina a última estrofe dizendo: ó Jesus, que nesta vida, pela fé eu vejo, realiza, eu te suplico, este meu desejo, ver-te enfim face a face, meu divino amigo, lá no céu eternamente ser feliz contigo.
Quem é mais experiente vai se lembrar desse canto que o diácono está falando. Eu gosto sempre de citar esses cantos mais antigos, porque são os que têm maior riqueza de conteúdo e de teologia, fazem de fato assim a gente rezar. Quem é mais antigo vai se lembrar desse canto, né? Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento, corpo e sangue que fizeste nosso alimento. És o Deus escondido, vivo e vencedor, a teus pés depositamos todo o nosso amor. Eu escolhi para minha primeira bênção do Santíssimo, lá em Biúna, se tiver alguém de Biúna aqui, lá do bairro da Ressaca. Santo Tomás de Aquino compôs todos esses ofícios, esses textos, quando o Papa Urbano IV pediu a ele, após as revelações de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Juliana de Monte Cornilon. É também de Santo Tomás de Aquino aquela oração que os sacerdotes rezam logo após o canto do tão sublime, quando vão dar a bênção do Santíssimo, os padres, os diáconos. Do céu lhes destes o pão, que a gente responde o quê? Que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Lembram dessa oração? Também foi composição de Santo Tomás, lá no século XIII, quando o Papa Urbano IV pediu a ele. Né? Também tem aquele famoso que o Luciano Pavarotti cantou, Panis Angélicos. Panis Angélicos também composição, é autoria de Santo Tomás de Aquino. Nós vamos celebrar essa festa na próxima quinta-feira, festa do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo. Mais um ano em que nós não podemos adornar as nossas ruas e fazer o nosso tradicional tapete de Corpus Christi. Em várias cidades de nossa diocese, os tapetes de Corpus Christi tornam-se uma verdadeira obra de arte. Aqui na Catedral costumava se fazer, também em Itapevi eu lembro que era feito, muitas paróquias fazem, seja no caminho, seja dentro da própria igreja. Lá em Calcaia do Alto, o tapete de Corpus Christi é uma obra de arte, até já chegou até a ser noticiado muitas vezes nos meios de comunicação. Santana de Parnaíba, muito famosa nos seus tapetes de Corpus Christi. Muitos de vocês até vão a Santana de Parnaíba na festa de Corpus Christi tinham um costume, na realidade. Hoje em dia a gente tem que ficar dentro de casa. Muitos de vocês tinham o costume de ir a Santana de Parnaíba durante a celebração de Corpus Christi para ver os tapetes, a tradição de enfeitar as ruas por onde o Santíssimo Sacramento passa. É o único dia no ano em que o Santíssimo Sacramento sai da igreja processionalmente. Por quê? Porque é o dia em que a igreja publicamente professa a sua fé, a crença na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda procissão é uma profissão de fé. E uma procissão eucarística, o único dia no ano em que a igreja autoriza as procissões eucarísticas, salvo especiais concessões, é a solenidade de Corpus Christi. Fora isso, apenas os santuários, apenas sob autorização do bispo, autorização expressa da igreja, pode-se retirar o Santíssimo Sacramento para se fazer algum tipo de procissão. Mas se toda procissão é uma profissão de fé, sair com a Eucaristia nas ruas significa dizer que a igreja está professando ao mundo a sua crença, a sua firme fé na presença real de Jesus. É Ele quem está ali. Não é um pedaço de pão, não é uma bolacha, não é qualquer coisa. É a presença real, viva e verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem está ali, de fato, Ele quem caminha com o seu povo, e é Ele quem na Eucaristia cumpre a promessa: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Não poderemos fazer o tapete de Corpus Christi esse ano, porém, a igreja mais um ano celebrará o Senhor Jesus, tendo certeza do seu sustento e da sua presença em meio a nós. Que as nossas casas, nossos corações sejam de fato esse tapete bonito, onde Jesus não apenas entre, não apenas ande, mas onde Ele permaneça, vive e verdadeiro conosco. Nos preparemos bem para celebrar Corpus Christi, entendendo que toda missa se opera o fruto da nossa redenção nesse sacrifício eucarístico.
nós fizemos uma bonita caminhada, já são 5 terças-feiras falando sobre a Santa Missa, detalhe por detalhe. Quanto mais a gente fala, mais detalhes nós acabamos conhecendo. Já são 5 terças-feiras falando disso, e hoje entramos na segunda parte principal da Santa Missa. O centro da Santa Missa são as 2 liturgias, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Agora entramos finalmente na liturgia eucarística. Liturgia eucarística onde o Cristo se faz presente e renova o seu sacrifício nas mãos do sacerdote. Na hora da missa, Cristo é ao mesmo tempo o sacerdote, ele é o altar e ele é o cordeiro. Ao mesmo tempo, sacerdote, altar e cordeiro. Sacerdote, vítima e altar. É ele que se sacrifica, é ele quem oferece seu corpo e ele mesmo é quem oferece o sacrifício na pessoa do sacerdote. A liturgia eucarística da Santa Missa, ela tem início justamente com o canto de apresentação das ofertas. Não é canto do ofertório, é canto de apresentação das ofertas. Não é correto que nós chamemos esse momento de apresentação dos dons de ofertório, mas sim de apresentação das ofertas. O verdadeiro ofertório se dará mais para frente em um outro gesto da missa. O verdadeiro ofertório se dará no momento da doxologia, quando o sacerdote oferece ao Eterno Pai, pelo Espírito, o Filho Redentor imolado. Na hora da doxologia, ao final da liturgia eucarística, ao final da oração eucarística, o padre, elevando o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, oferece ao Pai, naquele momento, o seu Filho unigênito. Aquela hora se dá o verdadeiro ofertório. Naquele momento se dá o verdadeiro ofertório. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Nessa hora se dá, nessa hora se faz o verdadeiro ofertório. Depois das preces ou depois da homilia, porque as preces, lembrando da catequese de semana passada, credo. Quando é que se reza o credo? Nas solenidades. Se tem 2 leituras e tem glória, sempre terá credo, a profissão de fé, que pode ser o símbolo apostólico ou símbolo niceno-constantinopolitano. Se tem 2 leituras e glória, sempre terá credo, porque é sempre solenidade. O credo e as preces são facultativos, e aí, com o canto de apresentação das ofertas, que também pode ser facultativo, nós iniciamos a liturgia eucarística. É o momento em que o sacerdote começa a preparar o altar. O sacerdote ou o diácono, ou ainda o acólito instituído, que são seminaristas, geralmente, que estão no 4º ano de teologia e que receberam da igreja o ministério de acólitos. Mas também este ministério pode ser dado a homens leigos, de acordo com o bispo local. Na hora em que se inicia a preparação do altar, pode-se começar, então, o canto de apresentação das ofertas. Com a abertura, a primeira coisa que se faz quando se inicia a preparação do altar é abrir o corporal. A primeira das alfaias, e uma das mais importantes, uma alfaia quadrada, geralmente de linho engomado, sobre o qual se vai consagrar o corpo e o sangue de Jesus. É por isso que se chama corporal. Em cima do corporal colocam-se as âmbulas ou cibórios. Âmbula e cibório é a mesma coisa, tem a mesma função. Coloca-se a âmbula ou cibório com as partículas que serão consagradas para a comunhão do povo. A hóstia que é dada ao povo é chamada partícula, enquanto a hóstia que o padre consagra é chamada de hóstia magna ou hóstia maior. Naquele momento, então, o padre, o diácono, o acólito, abre o corporal, coloca sobre o corporal a patena com a hóstia magna, as âmbulas com as partículas e o cálice. É o momento em que a Assembleia também faz a oferta da sua própria vida. Vejam bem, meus irmãos, durante a preparação do altar, enquanto o padre ou o diácono está preparando o altar, a gente não tem que ficar só preocupado em em ficar de olho com o bisaco da coleta passando, em ficar de olho pensando em outras coisas. Naquela hora em que está sendo preparado o altar, na hora da apresentação das ofertas, é a hora em que nós também nos ofertamos. É a hora em que nós colocamos no altar do Senhor nosso coração, nossa vida, nossos desafios, nossas lágrimas, aquilo que a gente não tem de tão bom assim. Eu recomendo para vocês assistirem. Quem já assistiu, louvado seja Deus. Quem ainda não assistiu, assista. Se não me falha a memória,
ainda está disponível na Netflix um desenho chamado O Maior Milagre, né? Uma animaçãozinha mexicana chamada O Maior Milagre, que mostra do ponto de vista sobrenatural aquilo que acontece dentro da Santa Missa. E na hora do ofertório, nesse desenho, mostra-se que há um senhor, nesse desenho, uma animaçãozinha muito catequética. Já passei para coroinhas, já passei para a turma de catequese, sempre que eu dou formação indico que passem. Catequistas de primeira comunhão, coordenadores de coroinhas, até mesmo de liturgia, ministros, assistam esse desenho. Tem um senhor que está passando por uma situação muito difícil, durante a missa ele chora, né? E na hora do ofertório, os anjos de Deus carregam as suas lágrimas até o altar do Senhor e colocam na patena. Tudo que nós colocamos na patena, no altar, na hora do ofertório, é oferecido com Cristo ao Pai. Com Cristo ao Pai. Até no Santuário Nacional de Aparecida, tinha-se o costume de, antes da liturgia eucarística, se fazer esse comentário: liturgia eucarística com Cristo ao Pai. Nós vamos com Cristo ao Pai. Na hora do ofertório, aquilo que nós colocamos no altar é ofertado com Cristo ao Pai. Enquanto se prepara o altar, é aquele momento em que nós colocamos a nossa vida, nosso coração, tudo o que nós somos, o que possuímos, a nossa semana, o nosso dia. É bonito para quem tem o costume e a condição de participar de missa diária, porque pode dia após dia ir colocando no altar do Senhor sua própria vida, sua própria condição, seus desafios, suas qualidades, suas incertezas. É a hora em que nós colocamos no altar do Senhor tudo o que nós somos. Independentemente de como estejamos, esteja o nosso coração como estiver, é a hora que a gente se entrega. É a hora da preparação das oferendas. Então, tenhamos cuidado, meus irmãos, e também nesse momento, nos prepararmos com muito amor para a consagração do corpo e do sangue do Senhor, sabendo que, oferecendo-nos a Cristo, nos oferecemos com Ele. Colocando no altar do Senhor tudo o que nós somos, nós ofertaremos-nos ao Pai com Ele, na força do Espírito. A hora que nós nos colocamos ali também. Nessa hora o padre estende o corporal, o diácono estende o corporal, coloca o cálice, coloca as âmbulas, coloca vinho e água dentro do cálice. É uma quantidade grande de vinho e uma gotinha de água. A gotinha de água que o diácono coloca, que o padre coloca dentro do cálice, é a nossa humanidade. São as nossas vidas, nossos desafios que vão se perder na imensidão do sangue de Jesus. A gotinha de água que é colocada no cálice é justamente a vida de cada um de vocês, a vida de cada um de nós. Cada vez que eu vou colocar a gotinha de água no cálice, eu sempre coloco alguma intenção especial. Alguém que pediu oração, alguém que está precisando de uma graça, alguém que está internado, alguém que está precisando de muita oração, de uma libertação de Deus. Sempre coloco. Cada vez que eu vou preparar o altar como diácono, sempre penso em alguém. E todos vocês, todos que estão acompanhando a missa, na hora em que se está sendo colocada aquela gotinha de água, nós coloquemos a nossa vida ali também. Porque na hora em que aquele vinho se tornar sangue de Jesus, quem se colocou ali naquela gotinha de água, onde quer que esteja, será assumido, tocado e transformado pelo sangue do Senhor. Como Deus é bom, como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. Meus irmãos, vamos então fazer agora o nosso pequeno intervalo para a gente poder prosseguir na liturgia eucarística, para a gente poder prosseguir entendendo a que ponto chegam as maravilhas de Deus e se apaixonar a cada vez mais, sabendo de tantos e tantos detalhes e tantas riquezas. Se só no ofertório tem tantos detalhes e tantas riquezas assim, meu Deus do céu, como é bom a gente poder ser católico, como é bom podermos participar da Santa Missa e entender que nela Jesus Cristo continua a nos salvar. Porque depois do ofertório vem então finalmente o grande momento, o momento ápice da consagração. Lembrando-se que antes ainda do nosso intervalo, que depois que se faz a oferta do pão e do vinho a Deus, o padre incensa ao altar. Primeiro prepara, depois de preparar, o padre oferece a Deus o pão e o vinho. Nessa hora nós estamos ali, nos colocando, oferecendo conosco aquele pão e aquele vinho que se tornarão o corpo e o sangue de Jesus nosso Senhor. O diácono prepara, mas é sempre o presidente da celebração quem faz a oração
do oferecimento. É a hora em que eleva-se o pão e o vinho pela primeira vez na missa. São ao todo 3 elevações que eu já falei aqui em outras catequeses. Na hora do ofertório, o padre, o bispo, que está presidindo a celebração, eleva na altura do altar a patena com o pão e o cálice com o vinho. É até um canto antigo que fala: Senhor, vos ofertamos em súplice e oração o cálice com vinho e na patena o pão. Então, na hora do ofertório, faz-se isso. A primeira elevação, na altura do altar, eleva-se o cálice com vinho e a patena com o pão, com a hóstia magna. E o padre reza uma oração chamada oração secreta. A missa é cheia de orações secretas. Por que oração secreta? Oh, meu Deus, ninguém pode saber. Não, não é esse o sentido. O sentido de ter orações secretas são orações que apenas o padre e Deus sabem. O padre não as faz em voz alta. E uma das orações secretas são as orações do ofertório, quando o padre toma a patena nas suas mãos e reza: Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Quando não há canto de ofertório, essas orações podem ser feitas em voz alta, essas do ofertório, e o povo responde: Bendito seja Deus para sempre. Depois o padre, segurando o cálice, reza: Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Olha que bonito. Nessas horas nós estamos lá, nos oferecendo a Cristo, nos oferecendo com Cristo, para que o Pai possa nos aceitar e aos seus olhos, com o seu Filho, também nós sejamos uma oblação agradável. E a apresentação das ofertas se encerra com a incensação do altar. Caso se use incenso na missa, se incensam as oferendas, a cruz, o altar, incensa-se o padre e se incensa o povo. Mas, diácono, o incenso não significa a adoração? Por que se incensa o padre? Por que se incensa o povo? Está adorando o padre? Está adorando o povo? Nós somos templos do Espírito Santo. Por isso, se incensa o Espírito de Deus que mora dentro de cada um de nós. Tanto que, no dia da morte, quando se reza a missa de corpo presente, a igreja prescreve que se incense o corpo. O corpo pode ser incensado. Por quê? Porque ele foi templo do Espírito Santo de Deus, até a sua última entrega, até a sua entrega derradeira. E depois, finalmente, o padre então faz o lavabo, o gesto de lavar as mãos. Pelo amor de Deus, o gesto de lavar as mãos não faz menção, não se remete ao gesto de Pôncio Pilatos, pelo amor de Deus. Na hora que o padre está lavando as mãos no meio do ofertório, esse gesto não remete ao gesto de Pôncio Pilatos. Uma vez lá na Groenlândia, o padre estava lavando as mãos e a comentarista falou no meio do ofertório: agora, a exemplo de Pôncio Pilatos, o padre lava as suas mãos. Não! Esse gesto não, primeira coisa, não está remetendo a Pôncio Pilatos, e segundo, que não se lava por questões de higiene. O padre não está higienizando as mãos para a Eucaristia, para tocar na Eucaristia. É um gesto ritual que significa purificação, desapego dos pecados, significa ablução. Então não tem nada a ver. Tanto é que a oração que o padre faz nesse momento diz: lavai-me, Senhor, de minhas culpas e purificai-me de meus pecados. Depois do lavabo, prossegue-se então um convite à oração. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E a igreja responde, bastante atenção aqui: receba o Senhor. Nunca receba ó Senhor. A resposta é ao Padre, não é a Deus. Então não é receba ó Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Mas é receba o Senhor. Receba o Senhor por tuas mãos. As mãos de quem? A mão do Padre. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. E é aí que o sacerdote vai dizer a chamada oração sobre as oferendas. Todas as missas têm oração sobre as oferendas.
e a oração sobre as oferendas geralmente está ligada à oração do dia e à oração depois da comunhão. O conjunto dessas 3 orações chama-se formulário. Toda missa tem um formulário, que é um conjunto de 3 orações que estão interligadas. A oração sobre a oração do dia, a oração da coleta, a oração sobre as oferendas e a oração depois da comunhão. Depois, então, da oração sobre as oferendas, a gente finalmente entra no prefácio, a parte da oração eucarística, o ápice da Santa Missa, que vamos tratar e refletir daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Se você está gostando do nosso programa, deixe o seu like, deixe o seu amei. Por favor, não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir e compartilhar o nosso programa. Quero ver aqui, então, os joinhas subindo, os corações subindo. Curta, compartilhe, mande adiante a boa notícia do Evangelho, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, vai mandando para mais pessoas, para que mais e mais irmãos possam ter acesso e vir aqui ao programa Eu Creio, Nós Cremos, a Rádio Católica de Osasco. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nesta comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nesta comunhão de amor. Quem come deste pão viverá para sempre. Só tu tens palavras de vida eterna. Teu sangue nos transforma nesta
Só um minutinho. Esta terça-feira, hoje nosso programa é eucarístico, todo dedicado à Santíssima Eucaristia, centro, fonte e ápice da vida cristã. Canção bonita, o Rafael colocou para nós agora, essa canção da comunidade Shalom, né? Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nesta comunhão de amor, né? Nós estamos cada vez mais unidos na comunhão de amor que é a Santíssima Eucaristia, tanto que chama-se sacramento da comunhão. Unidos através de um mesmo pão e de um mesmo cálice, nós formamos um só corpo. O corpo do Senhor, a sua igreja, encontra o seu vínculo maior de unidade na Santíssima Eucaristia. Por isso que se diz na teologia que a Eucaristia faz a igreja. Até São João Paulo II escreveu um documento chamado Ecclesia de Eucaristia, Igreja da Eucaristia. A igreja vive da Santa Eucaristia, que é a fonte e a meta da sua missão. E falando de Eucaristia, nós chegamos finalmente ao ponto ápice da celebração eucarística, que é a hora da consagração, a hora da oração eucarística. Essa oração que é uma oração sacerdotal, uma oração feita pelo presidente da celebração, podendo associar a si os concelebrantes, mas é um diálogo entre o padre, entre o presidente da celebração, que torna-se também mediador, já que ele age na pessoa de Cristo, ele está mediando entre Deus e os homens, ele está falando de Deus aos homens e falando dos homens para Deus. Naquela hora, a hora da oração eucarística, é uma oração que o padre dirige a Deus. A oração eucarística tem início com o canto ou a oração do prefácio. Depois da oração sobre as oferendas, o sacerdote então dá início ao canto do prefácio, com aquele diálogo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Olhem essas respostas. Ele está no meio de nós. Nosso coração está em Deus. É nosso dever e nossa salvação. São respostas muito profundas. O corações ao alto, nosso coração está em Deus. Será mesmo? Será que o nosso coração está mesmo em Deus durante a celebração? Na hora em que é para estar? Nosso coração está de fato com o Senhor? Corações ao alto. Em latim, sursum corda. Habemus ad Dominum. Lá no México, lembro que se responde, lo tenemos levantado hacia el Señor. Já o temos levantado até o Senhor. Nosso coração já está com o Senhor. Nosso coração já está em Deus. É importante que na hora da missa, não apenas na missa, mas sempre o nosso coração de fato esteja levantado ao alto, sursum corda, corações ao alto, corações estejam em Deus, estejam de fato com o Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Dá-se início então ao canto, à oração do prefácio, que é um hino de ação de graças. É importante nós prestarmos atenção no conteúdo dos prefácios, prestarmos atenção na belíssima catequese que os prefácios muitas vezes nos trazem. Os prefácios são orações, são hinos de ação de graças que sempre estão relacionados ao mistério que se está celebrando naquela determinada missa. E o prefácio sempre vai terminar com um convite à oração, com um convite ao canto do santo, onde a Assembleia unida ao coro dos anjos, onde a Assembleia unida ao coro celeste, vai proclamar a santidade de Deus, que é 3 vezes santo. E naquela hora nós estamos acolhendo a Cristo que vem para morrer. Já falei isso em outras catequeses. Estamos acolhendo, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Quem vem em nome de quem? É Cristo que vem para morrer. Então, de maneira alguma é um canto agitadíssimo, um canto extremamente que quebra a mística, que quebra a espiritualidade daquele instante, né? Santo, 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 dizem todos os anjos, céus e terra passarão. Aí todo mundo se quebra de dançar e depois
vai se entrar no ponto ápice da missa, que é a consagração, a epiclésia, a consagração. Eu celebrarei cantando ao Senhor. Vai quebrando toda a espiritualidade e naquele momento ninguém mais consegue se conter para participar do ápice da celebração, que é, na realidade, a consagração eucarística. Bom, meus irmãos, nós então entramos com o canto do prefácio na própria oração eucarística. Prestemos atenção na riqueza, preste atenção, faça esse propósito de prestar atenção na riqueza que os prefácios muitas vezes trazem consigo. Eu lembro do prefácio da festa da exaltação da Santa Cruz, um dos prefácios mais bonitos, que dizem: na árvore da cruz venceu, na árvore da cruz foi derrotado aquele que na árvore do paraíso vencera. É a beleza de um dos prefácios. Nas festas de Nossa Senhora, no tempo do Advento, tem um prefácio lindo que fala que em Maria, a nova Eva, nos é dada de novo a vida que por Eva tínhamos perdido. Se da primeira Eva brotou a desgraça, do seio virginal da filha de Sião nos é dado Jesus Cristo. É um texto belíssimo, sempre nos prefácios. No prefácio dos fiéis defuntos, número 1, nele, em Cristo, brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E há aqueles a quem a certeza da morte entristece, a esperança da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Olha a beleza da nossa fé expressa em forma poética, em forma oracional, em um prefácio. Como disse, o prefácio sempre vai terminar com um convite à oração, com um convite ao canto ou à oração do santo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Senhor Deus dos exércitos, ao pé da letra. O céu e a terra estão cheios, estão plenos da vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Finalizado o canto do santo, que é um canto que é chamado parte fixa da missa, existem cantos que são chamados cantos do ordinário da missa, dentre os quais merece destaque as partes fixas, ou seja, partes que não mudam na missa. Ato penitencial, glória, santo e cordeiro. São orações fixas dentro da Santa Missa. Com exceção do glória, toda a missa tem ato penitencial, santo e cordeiro. Toda a missa tem. São partes chamadas partes fixas da missa. Então, por isso que a letra dessas partes fixas da missa, ela é uma letra imutável, uma letra que, para poder ser alterada, necessita de autorização especial, concessão especial da Conferência dos Bispos daquele determinado país, daquela determinada região. Depois, então, do santo, dá-se início, finalmente, à oração eucarística com a epiclese. A epiclese, que é a invocação do Espírito Santo, a hora em que o padre, porque o missal manda, impõe as mãos sobre o pão e o vinho para que eles sejam assumidos, transubstanciados, consagrados pelo Espírito de Deus e se tornem corpo e sangue de Jesus. É a chamada epiclese. Existem, ao todo, no nosso missal, existem mais de 11 orações eucarísticas. Ao redor do mundo, ordinariamente são 4 orações eucarísticas, mais as orações eucarísticas sobre reconciliação, para missas especiais, missas penitenciais especialmente. Mas ordinariamente são 4 as orações eucarísticas. Aqui no Brasil acrescenta-se a oração eucarística número 5, quinta do Congresso de Manaus, mais algumas outras, 6A, 6B, 6C e 6D, além das orações eucarísticas para missas com crianças. Se não me engano, a oração eucarística número 11, 11A, 11B, uma coisa assim. A oração eucarística 10 e 11 são as orações eucarísticas para missas com crianças, mas ordinariamente são 4. De todas as orações eucarísticas, a oração eucarística mais antiga é a número 2, não é a número 1. Falam muito que é a número 1 porque foi a oração eucarística compilada pelo Concílio de Trento e usada pela Igreja aí por quase 400, 500 anos. Mas a mais antiga é a oração eucarística número 2. A oração eucarística 2, que já tem indícios lá na igreja primitiva,
Lá no comecinho, depois da era apostólica, na era da patrística, já se tem indícios, já se tem recolhimentos de fragmentos da oração eucarística que era rezada em Roma, e a forma que ela mais se assemelha hoje em dia é a oração eucarística número 2. É a mais conhecida também por todo mundo e é a que todo mundo mais sabe responder. Me perguntaram esses dias, diácono, por que é só aqui no Brasil que existem respostas na oração eucarística? Bom, a própria pergunta já traz uma resposta. Somente no Brasil existem respostas às orações eucarísticas. No restante do mundo, como se trata de uma oração dirigida pelo sacerdote em nome do povo a Deus, não se tem essas respostas. As respostas às orações eucarísticas são uma conquista, uma realidade própria do Brasil, na reforma do Concílio Vaticano II, para valorizar a participação da Assembleia respondendo à Santa Missa. Então, isso é uma realidade própria do Brasil, as respostas às orações eucarísticas. E a mais conhecida, que todo mundo sabe responder, mais popular, é a oração eucarística número 2. As orações eucarísticas iniciam-se geralmente com algumas invocações, e uma das primeiras invocações é a invocação do Espírito de Deus na epiclese. A epiclese é a invocação ao Espírito de Deus para que ele venha e transforme o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. É a hora em que se toca o sino, se toca a sineta ou o carrilhão, e a hora em que todos se ajoelham, porque naquele momento o Espírito Santo veio para transubstanciar o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. As palavras da consagração devem ser ditas de modo audível. Nós chegamos ao ápice da Santa Missa, o momento em que Cristo está ali. Algumas gravuras muito bonitas, algumas imagens muito bonitas, antigas, mostram quando o padre eleva a hóstia consagrada, mostram Jesus crucificado em cima do altar, Jesus crucificado vertendo o seu sangue. É isso que acontece. Pela nossa fé, nós conseguimos ver isso pela nossa fé, pelo nosso coração. Os nossos sentidos, nossos olhos mostram uma coisa, porém, a nossa fé nos mostra que por detrás daquilo tudo existe uma realidade muito maior e muito mais bonita, misticamente muito mais forte, que é, na realidade, a realidade sobrenatural que está por detrás da Santa Missa. Depois de consagrar o pão e o vinho, se torna um corpo e sangue de Jesus, a Igreja responde à chamada aclamação memorial. O que é a aclamação memorial? Eis o mistério da fé. E aí vem 3 respostas. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, Salvador do mundo, ou todas as vezes que comemos deste pão. Qualquer uma das 3 está certa. A equipe de liturgia às vezes vem perguntar, mas qual que é a certa? Qualquer uma das 3, a não ser que a oração eucarística tenha uma resposta própria, como é o caso da oração eucarística quinta. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta ou a sua vinda. O mais correto seria vinda, porque ele não foi embora, ele permanece aqui conosco. Seria vinda, né? Mas, enfim, nosso Senhor Jesus Cristo, presente na Eucaristia, é aclamado, como eu disse para vocês, ao mesmo tempo em que a missa ela é a atualização daquilo que aconteceu, ela é a antecipação daquilo que acontecerá. Por isso que nós falamos, todas as vezes que comemos deste pão, nós proclamamos a morte de Cristo, que já aconteceu, que se atualiza, enquanto esperamos a sua vinda, enquanto nós antecipamos o futuro, a liturgia celeste, onde nós estaremos para sempre em comunhão com Ele. Daí, então, segue-se uma série de intercessões. Pede-se pela Igreja, pede-se pelo Papa, pede-se pelo Bispo. Uma nova epiclese é feita, né, quando se pede que o Espírito de Deus, que Cristo, aliás, que pelo corpo e sangue de Cristo, nós sejamos reunidos pelo Espírito Santo em um só corpo. E nós respondemos, fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Pela Eucaristia, sejamos um só corpo e um só Espírito. Vem as invocações, pedindo pela Igreja, intercedendo pelos ministros, pelo bispo diocesano, sempre se fala o nome do bispo local. Depois, pedindo pelos defuntos. Lembram na nossa catequese, quando nós falamos as finalidades da Santa Missa? Em que uma das finalidades da Santa Missa é justamente propiciar o descanso
aos fiéis defuntos, tá aí. Toda oração eucarística tem um momento de se rezar pelos fiéis defuntos. E eu tenho certeza, não tenho dúvida alguma, que naquela hora muitas e muitas almas estão sendo libertas do purgatório, estão sendo sufragadas e alcançam, pelo corpo e sangue de Jesus derramado sobre elas, alcançam o descanso e a luz eterna. Nessas horas, que geralmente, nessa hora, chama-se memento dos defuntos, nessa hora em que o padre reza, elenca o nome dos falecidos. São chamados mementos, porque a palavra em latim que significa lembrar é memorare, memento. Memento Domine famularum quetuarum. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos, dos vossos filhos e filhas. Memento Domine, lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos. Memento Domine ecclesiam tua. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que morreram. Então são os mementos. E dentro do memento dos defuntos, são lembrados, são elencados todos os fiéis já falecidos para que possam encontrar em Deus descanso e a luz eterna. Até que finalmente a oração eucarística termina-se com uma invocação, uma prece a Deus pela igreja militante. Percebam que se a missa une as três realidades da mesma igreja, da igreja militante, da igreja triunfante, da igreja padecente, elas três têm que ser mencionadas na oração eucarística. Nós lembramos da igreja padecente, quando nós rezamos pelos fiéis falecidos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que morreram na esperança da ressurreição. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Depois, enfim, nós vos pedimos. Tende piedade de todos nós. Então é um pedido pela igreja militante, já relacionando-se com a igreja triunfante. Primeiro pediu pela igreja padecente, depois, enfim, nós vos pedimos. Tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Olha lá, igreja triunfante. Com quem? Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo. Aí, em algumas orações eucarísticas pode-se falar o santo do dia ou padroeiro, com santos apóstolos e mártires e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. É quando, finalmente, ao final da oração eucarística, a igreja oferece, né, o padre oferece, naquela hora se dá o verdadeiro ofertório. Se oferece o corpo, sangue e alma e divindade ao Pai pelo Espírito. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Somente depois que o Filho nos faz filhos pelo seu sacrifício, é que nós podemos chamar a Deus de Pai. Por isso, só depois que Cristo se oferece, é que nós podemos voltar a ser filhos de Deus, que nós voltamos a ser filhos de Deus. E é por isso que justamente depois da epiclese, depois da consagração, depois da doxologia, só depois disso tudo é que a igreja vai chamar a Deus de Pai Nosso. E é por isso que depois da doxologia, nós entramos no chamado rito da comunhão, com a oração do Pai Nosso. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai Nosso que estais nos céus. Só podemos chamar a Deus de Pai porque o Filho nos fez filhos no Espírito. Pelo Espírito que está dentro de nós. É como diz aquele evangelho, aquela passagem do evangelho onde Jesus fala que ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Nós éramos ramos selvagens e nós fomos enxertados na videira pelo Espírito Santo. Já que nós somos alimentados pelo tronco central, quem fez esse enxerto para que sejamos alimentados pelo tronco central foi o Espírito de Deus. Depois do Pai Nosso, que não tem amém, né? Eu reforço que não existe amém no Pai Nosso da missa. Por que não tem amém no Pai Nosso da missa? Porque a oração do Pai Nosso ela é continuada na hora do chamado embolismo. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. O Padre continua a oração sozinho. Por isso que não se tem amém no Pai Nosso da missa. Eu sei que coça a garganta da gente para falar, mas livrai-nos do mal. Amém. Não se fala esse amém. Mas, diácono, na celebração da palavra se fala amém? Se fala. Na oração do terço se fala amém? Se fala. Na oração
Numa oração para terminar, começar uma reunião, se eu rezo o Pai Nosso, eu falo amém? Falo sim. Só não se fala amém dentro do Pai Nosso na Santa Missa. Fora da Santa Missa tem o amém sempre, tá bom? Porque na Santa Missa a oração do Pai Nosso ela é continuada com o embolismo. Qual é o embolismo? Não é embolia pulmonar não, gente, pelo amor de Deus. Embolismo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, hoje, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. A Igreja responde: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Segue-se a chamada oração da paz, que o presidente sempre faz sozinho. É uma oração presidencial, faz sozinho. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, não é uma oração que o povo faz, é uma oração do Padre. É ele quem faz sozinho. A oração da paz, depois, a paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu. Se tem saudação da paz, nesse tempo não. A saudação da paz que se faz a quem está a um lado e a outro. Não se anda dentro da igreja para desejar a paz a todo mundo, mas se dá a saudação da paz a quem está de um lado e a quem está do outro, né? Depois disso já se dá início então à fração do pão, quando o padre, partindo a hóstia magna ao meio, deixa cair um pequeno pedaço dentro do cálice. Mais uma vez, o sangue de Cristo assumindo em si a nossa humanidade, enquanto a igreja reza ou canta o último ato penitencial antes da comunhão. Cordeiro de Deus que tirais o pecado, nunca os pecados. O pecado é uma realidade que mancha a vida de todos nós. Então, o pecado, o mal do pecado. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Nunca os pecados, mas sempre o pecado, porque o pecado é uma realidade maligna que afeta a todos nós. Depois disso, enquanto o padre reza uma ou duas orações sacerdotais secretas, esta união do corpo e sangue do Senhor que vamos receber nos sirva para a vida eterna. E resta também uma outra oração, o diácono não vai se lembrar de cabeça, mas precisa aprender, se Deus quiser, para os próximos meses, mas tem no missal para a gente poder ler. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a minha vida. Louvado seja Deus, eu lembrei de cabeça essa oração secreta, a hora em que o padre deixa cair o pedacinho do pão consagrado dentro do sangue de Jesus e, inclinado, reza essa oração. Faz a genuflexão e mostra ao povo o corpo do Senhor imolado. O Papa Bento XVI dizia: nessa hora não se mostra a hóstia bonita como na consagração. Lembra que eu falei para vocês que nós temos 3 elevações da hóstia durante a missa? Na altura do altar, na altura dos olhos na consagração, depois acima da cabeça na hora da doxologia. Além disso, na hora não consideramos como uma 4ª elevação, mas mostra-se de novo já Jesus imolado na hora do convite. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Ele já imolado, o Papa Bento falava que mostrava-se a hóstia já quebrada, já imolada. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno. Olhe bem a resposta, meus irmãos queridos. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Uma só é pleonasmo, é redundância. Uma palavra e sereis salvo. Então o padre reza em silêncio: o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. E então ele faz a sua comunhão, depois o povo comungar. Eu faço aqui um alerta catequético. Cuidado com quem fala que depois que a gente comunga a gente não deve ajoelhar, que a gente deve se sentar. Eu já citei para vocês uma vez o exemplo que foi feito na Inglaterra, quando um arcebispo que assumiu, Thomas Cranmer,
assumiu como arcebispo da Cantuária de Canterbury, quando o rei Henrique VIII rompeu com Roma, rompeu com o Papa Leão X e fundou a Igreja Anglicana, porque desejava se divorciar de sua mulher, a Rainha Catarina de Aragão, para contrair matrimônio com Ana Bolena, que era lacaia, que era serva da rainha. Como o Papa não deu divórcio, ele abriu a própria igreja e ele nomeou esse Thomas Cranmer como arcebispo, né, o responsável pela igreja anglicana. E esse homem não acreditava na presença real de Jesus na Eucaristia e foi tirando essas formas de adoração à Eucaristia, até que o povo, por falta de respeito com a Eucaristia, parou de crer na presença do Senhor. Em momento algum a igreja disse que não se deve ajoelhar depois que comunga. Em momento algum a igreja ensinou isso. Então, desconfie, né, de quem fala assim, que a gente tem que comungar e não pode ajoelhar. A comunhão, ela é o momento em que nós nos alimentamos. O próprio Deus se faz nosso alimento. É um alimento diferente de qualquer outro. Se nos outros alimentos eu como sentado ou como em me sento, quando eu recebo a Eucaristia, o ajoelhar é pedagógico até para a nossa própria alma e para a nossa própria cabeça, para entender que esse é um alimento diferente. Por que eu ajoelho? Porque eu estou adorando Deus que está dentro de mim. Mas você se torna Cristo. Eu me torno Cristo porque Ele está dentro de mim. E depois de estar em comunhão com Ele, né, aí nós finalmente somos capazes de poder exalar a sua presença em meio ao mundo, meus irmãos. Então façamos, depois da comunhão, façamos esse nosso momento de ação de graças. Voltando ao seu lugar, se possível se ajoelhe, feche os seus olhos, ouça o canto de comunhão, que sempre deve ser um canto não intimista, não muito pessoal, mas um canto que lembre a índole comunitária da Santíssima Eucaristia e também leve à adoração, um canto que faça sentido para aquele momento, um canto próprio para aquele momento, e depois de comungar, faça a sua ação de graças. Antigamente existia até orações de ação de graças que a igreja nunca aboliu, que podem continuar a ser feitas. Busque fazer então a sua ação de graças e rezar, não rezar pouco, mas rezar bem, e ficar de fato em comunhão com o nosso divino Senhor e Salvador Jesus Cristo. Busque silenciar, e naquela hora, como dizia Dom Hercílio, é a hora que nós ficamos mais perto de Deus, porque o próprio Deus vem morar dentro de nós. Nós tocamos com a nossa boca, com a nossa língua, a pessoa que mais nos ama e que está ali substancialmente, sacramentalmente presente dentro de cada um de nós. Aproveitemos esse momento e não façamos da comunhão um momento de alarido, um momento de balbúrdia, mas um momento de profunda comunhão com Deus. E aproveitemos isso. Depois da comunhão, o padre volta para o altar, ele ou o diácono fazem a chamada, aliás, a comunhão. Como é que se comunga, né, nesse tempo? Na mão ou na boca, de pé ou de joelhos, ordinariamente. Né? Nesse tempo, a CNBB orientou para que nós comunguemos na mão. Fora de tempo de pandemia, pode comungar na mão, pode comungar na boca, pode comungar em pé e pode comungar de joelhos. Como a igreja te dá essa opção, e cada fiel é livre para comungar na mão ou na boca, de pé ou de joelhos. Se a comunhão será feita na mão, a mão deve estar limpa, obviamente, em forma de trono. Se toca Jesus, a Eucaristia é colocada na palma da mão, não se pega Jesus no ar, não se pega Jesus com pinça, é na palma da mão, né? Não tem para que tomar da mão do ministro, do diácono, do sacerdote, não se toma, mas se pega Jesus depositado aqui na mão, especialmente agora nesse tempo de pandemia, em que muitas pessoas, a maior parte das igrejas, têm obedecido a CNBB na questão da comunhão na mão. Então, se os fiéis que estão comungando na mão tenham essa prudência de estender as duas mãos em forma de trono, pegar a sagrada partícula, comungar na frente do sacerdote ou do ministro, remove-se a máscara para isso, porque senão a pessoa pode livremente esconder a Eucaristia dentro da máscara e sabe Deus o que vai levar para fazer. Então, todo cuidado é pouco, é o corpo do Senhor, não pode ter falta de zelo. Né? Então, comungar, depois que comungar, proteger o rosto novamente, ficar ali em adoração na presença do Senhor. O padre vai fazer então a purificação dos vasos sagrados. Enquanto o diácono, o padre faz a purificação e ele derrama água dentro do cálice, a oração que é feita também é secreta. Fazei, Senhor, que conservemos num coração puro que a nossa boca recebeu.
e que essa dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno. Seca-se o cálice com o sanguíneo, que recebe esse nome de sanguíneo porque ele é justamente quem purifica o vaso sagrado do sangue de Cristo. Monta-se o cálice de novo. Cálice, sanguíneo, patena purificada, pala, dobra-se o corporal e coloca-se o corporal em cima. Algumas paróquias fazem uso do chamado véu de cálice e da bolsa de corporal, 2 alfaias que variam de acordo com a cor do templo e que cobrem o cálice e onde se guarda o corporal na mursa ou bolsa de corporal. Esses paramentos, essas alfaias sagradas variam de acordo com a cor do tempo, de acordo da celebração do tempo litúrgico, tá bom? Finalmente, então, depois da purificação, prossegue-se a oração depois da comunhão, a oração pós-comunhão. Depois da oração pós-comunhão, que é a que encerra o formulário de orações, vamos então para os ritos finais. A liturgia eucarística termina com a oração depois da comunhão. Entre a comunhão e a oração pós-comunhão, pode-se acrescentar um canto, chamado de canto pós-comunhão, que não é ordinário, mas que pode ser acrescentado. A igreja fala que pode-se manter o silêncio, preferencialmente o silêncio, ou colocar um canto. Às vezes a equipe de canto prolonga o canto de comunhão até o fim da purificação. E se o padre não se senta com o altar vazio já, com todo mundo comungado, a equipe de canto está lá cantando ainda. Tem que existir um momento de silêncio para que a Assembleia possa rezar e para que a Assembleia possa se interiorizar na presença de Deus, nosso Senhor, também. Tá bem? Rafael, não sei mais quanto tempo que o diácono tem. O senhor tem mais 5 minutos. Então, dá tempo. Fala para a bênção final só. Falar da bênção final e da minha bênção final. Então, depois, logo após a oração pós-comunhão, não é ordinário, viu, gente, que se tenha os avisos. Agora, se tem comentaristas aqui acompanhando, se existem leitores, proclamadores da palavra, coordenadores de liturgia acompanhando aqui, a hora dos avisos, meus irmãos, não é jornal nacional. Não é jornal hoje. Às vezes se dá 7 avisos. A Assembleia guarda 3. No máximo. No máximo. Tá aqui o Rafael, deve ter outros agentes aí da PASCOM diocesana, da PASCOM das paróquias que já devem ter feito cursos com agências especializadas para comunicação eclesiástica, para a pastoral da comunicação, que não me deixam mentir. Quanto maior é o número de avisos, menor é a assimilação das informações pela Assembleia. Se os avisos começam a ser o momento do Jornal Nacional, as pessoas não vão assimilar, não vão guardar datas, horários, locais. Cuidado com os avisos, um toque do diácono. Cuidado com os avisos, que não sejam muitos, e os que forem dados precisam ser precisos. O que é que vai ser feito, a atividade, a data, o horário e o local. Vamos supor, missa de Nossa Senhora Aparecida. Que dia? 12 de outubro, às 9 da manhã. Venham todos participar. E dar ênfase, explicar o que vai ser. Não precisa dar nos mínimos detalhes, né? Mas dar ênfase, data, horário, local e a atividade. É mais fácil dar 3 avisos, no máximo 4, e convidar a Assembleia a olhar o mural, do que dar 7 avisos. Às vezes é venda de pastel, venda de bingo, inscrição para catequese, inscrição para confissão, dízimo, quermesse, muita coisa ao mesmo tempo, e a Assembleia não guarda. Então, uma dica: diminuir os avisos, aumentar a qualidade dos avisos para que a Assembleia possa assimilar de maneira melhor. Se a gente der 7 avisos e querer a resposta da Assembleia, isso não vai acontecer, porque as pessoas não vão se lembrar daquilo que foi avisado, tá bom? E depois, finalmente, vem, então, a bênção final. A bênção final, que termina sempre com um envio missionário, onde nós somos levados de volta para as nossas casas para dar início, de fato, à nossa missão como filhos e filhas de Deus, tendo Cristo dentro de nós, fortalecidos pela palavra e pela Eucaristia, depois que bebemos dos frutos da redenção dentro da Santa Missa, em que estivemos aos pés da cruz dentro da Santa Missa, nós somos discípulos e testemunhas do Cristo ressuscitado em meio ao mundo. Quanta riqueza e que alegria
termos participado, termos desenvolvido essas catequeses sobre a Santa Missa até agora. Foram 5 semanas ao todo que nos fizeram aumentar o nosso amor e a nossa visão espiritual daquela que é a mais sagrada de todas as ações litúrgicas, onde Jesus novamente oferece o seu corpo e o seu sangue, sua alma e sua divindade, atualizando e fazendo com que todos nós possamos beber de maneira profícua e de maneira plena dos frutos da sua redenção. Meus irmãos, procuremos saber os horários das missas de Corpus Christi em nossas paróquias e participemos juntos dessa profissão de fé pública da Igreja na Eucaristia, agradecendo a Jesus porque quis permanecer em corpo, sangue, alma e divindade em nosso meio para nos alimentar. Que todos vocês tenham um excelente mês de junho, dentro do coração de Jesus e sob a intercessão de Santo Antônio de Pádua, São João Batista e São Pedro e São Paulo, santos do mês junino. Nada de fazer festa junina aglomerando gente. Com todo cuidado, nós possamos festejar esses santos e contar com a sua poderosa intercessão. Obrigado à participação e presença de todos e cada um de vocês. Como o programa hoje foi estreia, foi gravado, então todas as dúvidas que estão aqui não serão colocadas de lado, não serão esquecidas. A nossa equipe está atenta, tanto os áudios quanto as dúvidas estão todos armazenados e o diácono vai responder um a um na próxima semana, ou a gente tenta também entrar em contato com cada um de vocês para responder, tá bom? Deus abençoe e proteja a cada um. Vamos encerrar o nosso programa rezando hoje o responso de Santo Antônio. Se milagres tu procuras, pede-os logo a Santo Antônio. Fogem dele as desventuras, o mal, a peste e o demônio. Torna manso e iroso o mar, das prisões quebra as correntes, bens perdidos faz achar e dá saúde aos doentes. Em qualquer necessidade, presta auxílio soberano, de sua alta caridade, fale a voz dos paduanos. Glória seja dada ao Pai e ao Filho nosso bem, e ao Espírito Paráclito, pelos séculos. Amém. Que o Senhor nos abençoe no seu infinito amor, nos torne participantes da mesa do banquete eterno. Amém. Um grande abraço, fiquemos todos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus. Obrigado a você, Rádio Católica de Osasco, levando o Evangelho do Senhor até a sua casa. Viu na Rádio Católica de Osasco, programa Eu Creio, Nós Cremos. Apresentação, Diácono Vinícius Soares.